Nas vastas e inexploradas profundezas da internet, um mistério se desenrola. Uma revolução, na forma de uma moeda digital, nasceu. Esta não era uma moeda comum, mas sim o Bitcoin. Um conceito tão inovador e disruptivo, que ameaçava revolucionar os sistemas financeiros tradicionais do mundo. No centro dessa revolução estava o enigma, uma figura enigmática chamada Satoshi Nakamoto. Nakamoto, o criador anônimo do Bitcoin, inaugurou os primeiros dias desta criptomoeda com mensagens enigmáticas e problemas matemáticos complexos. Suas contribuições estabeleceram as bases para uma revolução financeira que em breve varreria o mundo. No entanto, apesar de seu impacto profundo, Nakamoto permaneceu uma figura elusiva. Sua identidade, um quebra-cabeça tão complexo quanto o algoritmo do Bitcoin em si. Seus mensagens enigmáticas, uma trilha de migalhas de pão que leva a... Bem, ninguém sabe, mas quem é Satoshi Nakamoto? Uma pessoa? Um grupo? Talvez um alienígena. O mundo pode nunca saber. Tudo começou em 3 de janeiro de 2009, com a criação do bloco Genesis. Esse bloco inaugural, também conhecido como Bloco Zero, foi a primeira página no registro de transações do Bitcoin, um registro que logo se tornaria um pilar de uma revolução financeira global. O bloco Genesis foi mais do que apenas uma realização técnica, foi uma declaração, uma espécie de manifesto. No código do bloco Genesis estava embutida uma mensagem misteriosa. Essa mensagem, um título do jornal The Times, dizia "Times were on brinked second bailouts for banks". Nakamoto acabara de acender o pavio de uma revolução silenciosa. Uma revolução que estava prestes a perturbar o próprio tecido da economia global. Uma revolução silenciosa tinha começado e o mundo não tinha a menor ideia. O revolucionário silencioso, Satoshi Nakamoto, trabalhou incansavelmente para cuidar do Bitcoin em sua infância. Essa figura enigmática, que ninguém jamais viu, foi a força motriz por trás do nascimento e do desenvolvimento inicial do Bitcoin. Nakamoto não foi apenas o criador, mas também o primeiro minerador, o primeiro desenvolvedor e o primeiro defensor do Bitcoin. Nas fases iniciais, Nakamoto estava profundamente envolvido em todos os aspectos do desenvolvimento do Bitcoin. Ele participou ativamente de fóruns online, envolvendo-se em discussões sobre o potencial e os desafios dessa tecnologia inovadora. Ele pacientemente respondeu a perguntas, abordou preocupações e esclareceu equívocos, ao mesmo tempo em que continuava a aprimorar o software e o protocolo subjacente. Nakamoto era mais do que apenas um desenvolvedor. Ele era um visionário. Ele viu o potencial do Bitcoin para redefinir a maneira como pensamos sobre dinheiro e transações financeiras. Ele entendia que isso não era apenas um novo tipo de moeda, mas uma revolução em construção. Ele era o porta-voz, liderando o caminho para territórios inexplorados. No entanto, apesar de seu envolvimento ativo, Nakamoto permaneceu um mistério. Ele se comunicava apenas por e-mail e fóruns online, sem nunca revelar detalhes pessoais. Ele era como um fantasma na máquina, um revolucionário sem rosto. Sua verdadeira identidade permaneceu um segredo bem guardado, provocando especulações e teorias intermináveis. Será que ele era um gênio solitário, trabalhando na solidão? Ou era um grupo de pessoas colaborando neste projeto monumental? À medida que a rede Bitcoin crescia e a comunidade se expandia, Nakamoto gradualmente se afastava. Suas postagens tornaram-se menos frequentes, suas respostas menos detalhadas. E então, um dia, ele simplesmente parou. Ele não fez nenhum anúncio, não deu nenhuma explicação. Ele simplesmente desapareceu. Sua última comunicação conhecida foi um simples e-mail, afirmando que ele havia seguido em frente para outras coisas. A comunidade do Bitcoin teve que seguir em frente sem o seu fundador, sem o seu guia. Mas as sementes que ele tinha plantado já tinham criado raízes. O Bitcoin já não era um experimento incipiente, era uma força em crescimento, pronta para desafiar o sistema financeiro tradicional. Então, tão silenciosamente quanto havia aparecido, Satoshi Nakamoto desapareceu. E com o seu desaparecimento, o enigma se aprofundou. Quem era Satoshi Nakamoto? Talvez nunca saibamos. Mas o que sabemos é que sua ideia revolucionária, o Bitcoin, continua a prosperar e evoluir, remodelando o cenário financeiro de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Com essas palavras,
O enigmático criador do Bitcoin se afastou dos holofotes e desapareceu nas sombras desde Ita e S. As circunstâncias que envolvem o desaparecimento de Nakamoto são tão misteriosas quanto o próprio homem. Após 2 anos de envolvimento ativo no projeto Bitcoin, ele passou o controle para outros membros da comunidade e se afastou. Mas por quê? Existem muitas teorias a respeito e alguns sugerem que Nakamoto, tendo iniciado o processo, simplesmente quis se afastar e permitir que ele ganhasse impulso por conta própria. Ele havia proporcionado ao mundo uma nova forma revolucionária de moeda, e talvez tenha sentido que seu trabalho estava concluído. Outros especulam que Nakamoto poderia ter estado preocupado em atrair muita atenção das autoridades regulatórias. Afinal, criar uma nova forma de moeda que poderia potencialmente desestabilizar sistemas financeiros estabelecidos certamente levantaria algumas preocupações. Há também a teoria de que Nakamoto era um grupo de pessoas, não um único indivíduo, e eles decidiram se separar por razões desconhecidas. Ou talvez, como algumas teorias mais imaginativas sugerem, Nakamoto fosse uma IA avançada que havia cumprido seu propósito e se desse ele guiado. De fato, o mistério em torno da identidade de Satoshi Nakamoto e os motivos de seu desaparecimento continuam a cativar a imaginação das pessoas ao redor do mundo. Independentemente do enigma que envolve Nakamoto, o legado do Bitcoin e da tecnologia de blockchain está muito vivo. Ele abriu novas possibilidades no mundo das finanças e tecnologia, mudando para sempre a forma como pensamos sobre dinheiro, transações e de SCINTR a ele e CISA-SOI. De fato, independentemente das razões pelas quais Nakamoto optou por desaparecer, uma coisa é certa. Ele deixou para trás um legado que teve um impacto profundo no mundo. O Bitcoin, a moeda digital que ele criou, desafiou noções tradicionais de dinheiro, desencadeou uma revolução tecnológica e abriu uma nova fronteira no mundo financeiro. Com sua partida, Nakamoto deixou para trás um legado que mudaria para sempre o mundo. Seu ato de desaparecimento, assim como a criação do Bitcoin em si, continua sendo um dos mistérios mais intrigantes da era desde Ita. O Bitcoin, filho de Satoshi Nakamoto, cresceu além dos sonhos mais ousados de seu criador. Com sua criação, uma nova era se iniciou no mundo, reformulando como percebemos e interagimos com o DNH. O Bitcoin marcou presença como uma força revolucionária no mundo das finanças. Ele desafiou o sistema bancário tradicional, abalando suas bases. Por séculos, dependemos de instituições centralizadas para facilitar transações financeiras. Bancos e instituições financeiras detinham as rédeas, controlando o fluxo de dinheiro, decidindo quem poderia ter acesso a ele e sob quais condições. Mas o Bitcoin virou o jogo. Ele introduziu o conceito de descentralização, rompendo as correntes do controle financeiro. Ele capacitou os indivíduos, dando-lhes controle sobre seu próprio dinheiro, livres das restrições da banca tradicional. Essa moeda digital, essa enigmática criação de Satoshi Nakamoto, tornou-se mais do que apenas um meio de troca. Ela se tornou um símbolo de liberdade e autonomia, um farol de esperança para aqueles desiludidos com o sistema financeiro tradicional. Ela trouxe uma nova ordem econômica, na qual o controle é descentralizado e o poder é devolvido às PIS. O impacto do Bitcoin não para por aí. Ele abriu caminho para milhares de outras criptomoedas. Cada nova moeda, cada novo token, é um testemunho da influência do Bitcoin. Todos são filhos da mesma revolução, todos são fios na intricada tapeçaria do cripto-universo que Satoshi Nakamoto começou a tecer em 2009, e ainda assim, o mundo está ainda se adaptando ao potencial total do Bitcoin. Sua jornada está longe de terminar. Ele continua a evoluir, se adaptar e causar disrupção. Suas ondas são sentidas em várias indústrias, atravessando fronteiras, afetando vidas de formas que estamos apenas começando a compreender. Mas, no meio de todo o progresso, no meio de toda a disrupção, uma peça do quebra-cabeça ainda está faltando. A pessoa, ou talvez o grupo, que iniciou tudo isso. O criador que escolheu o anonimato em vez da fama,
que optou por permanecer nas sombras, enquanto sua criação conquistava o mundo. Contudo, o mistério de Satoshi Nakamoto permanece para sempre entrelaçado com o enigma do Bitcoin. O enigma de Satoshi Nakamoto continua a cativar o mundo. Essa figura misteriosa, o criador do Bitcoin, permanece tão elusiva quanto sempre, mesmo quando o Bitcoin se tornou um nome familiar. A busca pela identidade de Nakamoto é como uma caça ao tesouro dos tempos modernos, cheia de reviravoltas, pistas falsas e especulações selvagens. Há várias teorias circulando sobre a verdadeira identidade de Nakamoto. Alguns acreditam que ele é um indivíduo vivendo em reclusão, enquanto outros acreditam que o nome é um pseudônimo para um grupo de anarquistas tecnicamente proficientes. Há até mesmo aqueles que especulam que Nakamoto poderia ser uma inteligência artificial, programada para criar o Bitcoin como um meio de perturbar o sistema financeiro global. Dentre essas teorias, vários candidatos em potencial foram propostos ao longo dos anos. Isso varia de cientistas da computação e criptógrafos a empreendedores e até mesmo agências governamentais. Cada teoria traz consigo uma nova peça do quebra-cabeça. No entanto, nenhuma foi capaz de provar conclusivamente a identidade de Nakamoto. A busca por Nakamoto levou algumas pessoas a investigar as complexidades do código-fonte do Bitcoin, na esperança de encontrar pistas escondidas em seus algoritmos complexos. Outros recorreram à análise linguística, comparando as escritas online de Nakamoto com as de suspeitos em potencial. Apesar desses esforços, a identidade do criador do Bitcoin continua envolta em mistério. Essa busca contínua pela identidade de Nakamoto é um testemunho do impacto do Bitcoin. Uma moeda digital que antes era vista como uma moda passageira tornou-se um jogador significativo no cenário financeiro global. Ela desencadeou uma revolução na forma como pensamos sobre o dinheiro, desafiando a predominância das instituições financeiras tradicionais e abrindo caminho para uma economia mais descentralizada. Seja quem for Satoshi Nakamoto, sua herança vive em cada transação de Bitcoin. Através de sua criação, Nakamoto alterou para sempre nossa compreensão de finanças e tecnologia. O enigma que é Satoshi Nakamoto pode nunca ser resolvido, mas seu impacto continuará a ser sentido pelas gerações futuras. Obrigado por assistir, se inscreva no canal.